Olá, graça e paz, bom dia! Nós estamos no 11º dia do nosso devocional Família ao Reino. Vamos para mais uma reflexão? Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, dá um joinha, compartilha essa mensagem com a sua família, amém? Vamos lá! Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz bem assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse-lhes: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Não é curioso que tantas coisas, tantos argumentos que o diabo poderia ter para tentar Jesus, ele foi tentar Jesus com um alimento, com o fato de que Jesus estava com fome? O diabo sempre vai nos tentar aonde estamos com alguma falta. Jesus não tinha falta, mas estava com fome, e o diabo achou que poderia derrubá-lo nisso. O diabo esperou, naquela situação, 40 dias e 40 noites. Esperou alguma fragilidade de Jesus aparecer para atacar. O texto não revela que Jesus teve fome à toa, apenas para revelar. Sim, Jesus teve fome. E foi uma fome física, uma fome de alimento mesmo. Só que Jesus sabia quem ele era e para que ele veio, e nenhum banquete iria corromper o caráter de Jesus. Aos olhos do inimigo, Jesus estava fraco, estava vulnerável, debilitado, mas Jesus estava tão forte espiritualmente que naquele momento que não teve argumento que fizesse Jesus cair naquela hora. E nem hora nenhuma, né? Então, a fome que Jesus teve, ela é assim, de crucial importância. Porque o diabo ele veio tentar Jesus naquilo que Jesus estava mesmo fragilizado. Jesus estava com fome. Mas mesmo assim, não teve argumento que o diabo usou para que Jesus caísse naquele momento. Nem só de pão viverá o homem. E é por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses, no capítulo 3, versículo 19. Tem uma outra versão que diz assim: o Deus deles é o estômago. Quando um pai ou uma mãe, ou os dois trabalham e no fim do mês vão lá no mercado fazer compras, comprar alimentos para sua casa e levam para sua casa e fazem aquele alimento, de quem é a responsabilidade? É minha, que sou mãe, é sua, que é mãe, que é pai, de levar o alimento para o seu filho, o alimento mesmo, físico. Nós somos responsáveis pelo alimento que chega na mesa da nossa casa. Somos responsáveis pela alimentação de nossos filhos. Nós trazemos para o nosso lar arroz, feijão, carne, macarrão, fruta, verdura. Dentro de casa nós cozinhamos, assamos, fritamos esse alimento e colocamos no prato dos nossos filhos. E isso vai nutri-los, vai levar o corpo físico deles aos nutrientes necessários para que eles possam crescer saudáveis. Vai aumentar a imunidade deles para que as doenças não tenham chance quando tentar atingi-los. Então, aquele alimento saudável que a gente leva para dentro da nossa casa vai fortalecer os nossos filhos. O físico deles mesmo, o corpo deles, vai nutrir e vai fortalecer. Mas se nós colocarmos na mesa doce, balinha, tudo que menino gosta, se a alimentação não for saudável, a imunidade deles vai baixar.
Eles vão ficar fracos, vulneráveis, vão ficar doentes, com mais facilidade de adquirir alguma doença. E o alimento espiritual, ele é da mesma forma. O alimento físico é extremamente importante para o crescimento, para o fortalecimento do nosso corpo, tanto para a criança como para o adulto. O alimento ele é essencial na nossa vida. Ele nos nutre, ele nos sacia, o alimento ele nos dá força, aumenta a nossa imunidade e uma série de outras coisas. Mas se o alimento espiritual faltar ou tiver defasado, pode ter certeza que nós passaremos fome. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Está lá em João capítulo 6, versículo 47 e 48. Quem já passou fome sabe a dureza que é. Como aquilo desequilibra a vida física e psicológica de uma pessoa. É uma fome gritante na alma. É uma fome de eternidade, de sentimentos da vida. É uma fome de se encontrar com a razão da existência. Eu nunca passei fome na minha vida, de verdade. Mas quem já passou sabe o que é. Sabe o que é aquele vazio não só da barriga vazia, mas da alma vazia, da mente vazia. Quando a fome espiritual não é saciada, quando em nossa mesa não há o pão da vida, alguns se refugiam em alimentos que não são saudáveis, literalmente comendo as suas emoções. Às vezes isso acontece muito com nós mulheres, quando a gente fica ansiosa, quando a gente fica nervosa, a maioria das mulheres, o que a gente faz? Come. Se acaba numa caixa de chocolate, numa barra de chocolate, num doce. Então, às vezes a gente não está comendo aquele alimento, a gente está comendo as nossas emoções, porque nós estamos angustiadas, estamos entristecidas, e a gente acaba comendo as nossas emoções. Outros se refugiam nas drogas para esquecer de algum problema, alguma coisa, eles se refugiam nisso. Aquela falta de entendimento, de sanidade, para eles ajudam essa questão do resolver o problema. Outros em adultérios, outros em vícios que anestesiam a alma para sair da realidade. Mas o único que preenche verdadeiramente e inteiramente a nossa fome que a alma tem é Jesus Cristo. O único que pode saciar essa fome que nós temos de alma, essa falta que nós temos muitas vezes de sentimentos, de pensamentos, é o pão da vida, é Jesus Cristo. Nós precisamos nos alimentar dele, permitir que ele seja o alimento da nossa alma, permitir que o Senhor venha nutrir as nossas emoções e, com isso, alimentar a nossa casa com os nutrientes que só encontramos em Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado com o que estamos alimentando nossos filhos, a nossa casa e a nós mesmos. Às vezes, a forma da gente brigar com nossos filhos vai nutrir eles. Você está brigando para você ensinar ou você está brigando porque você já está cansado daquela bagunça, que já tem brinquedo para todo lado? A forma com que você chama a atenção do seu filho, isso é um alimento. Nós falamos do alimento físico, né? Aquilo que vai nutrir, se é um alimento, se é uma verdura, uma fruta, ou se é uma guloseima, um doce. No espiritual é isso também. A forma com que você vai tratar os dias com seu filho, a forma com que você vai educar ele, a forma com que você vai vesti-lo, a forma com que você vai apresentar para ele as coisas do mundo, porque a gente não pode colocar o nosso filho dentro de uma caixinha assim e tampar. Não tem como. Então, nós temos que trazer aos nossos filhos a realidade do que tem acontecido, com muita sabedoria, com muito entendimento e com muito discernimento. E a forma com que a gente faz isso também é uma das formas que a gente alimenta as nossas crianças. Como você trata o seu cônjuge, o seu marido, como você trata a sua esposa, isso você também está alimentando ele.
Deus até nisso nos instrui com muita perfeição. No Éden eram frutas, verduras, depois eles comiam o que plantavam e o que caçavam. Deus sempre deixou a porção exata para cada um de nós. Quando foi que nós deixamos nosso alimento, nossa mesa, nossas emoções serem envenenadas com tanto alimento ruim? Então, desde a criação, desde quando Deus formou tudo, o que Deus formou? Deus formou frutas. Deus ele criou verduras, né? E logo mais na frente, os homens eles caçavam, comiam o que caçavam. Então, não tinha essas besteiradas que existem hoje. Não tinha isso. Nós precisamos urgentemente cessar com isso. Alimento ruim é veneno para o nosso corpo, para a nossa mente, tanto o alimento físico como o alimento espiritual. Quando você ouve um programa de televisão que não te educa, que não te cresce, isso é um alimento ruim. Quando você escuta uma música que só te traz angústia, uma música que não te traz crescimento, isso é um alimento ruim. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de Deus é vida, e Deus nos trouxe vida através do pão que é Cristo. E uma vida é uma via de mão dupla. É o alimento físico saudável e o alimento espiritual que é Cristo, que fará a sua família viver uma nutrição tão profunda e saudável que não terá mais fome, não vai mais existir fome. Há muitos casamentos sendo destruídos, relacionamentos sendo verdadeiramente sendo aniquilados por falta de alimento. O que é que você tem alimentado o seu casamento? Com o quê? Por mais que esteja naquele estresse, você respira, você ora, você chama o seu cônjuge, você conversa, você tenta resolver aquilo, ou você vai nos gritos, você vai na brutalidade, na grosseria? Com o que é que nós estamos alimentando a nossa casa? Nós precisamos do alimento físico saudável todos os dias. E o alimento espiritual não é diferente. Todos os dias nós precisamos almoçar, jantar, tomar o café da manhã. O alimento espiritual é do mesmo jeito. Não tem como você, hoje eu me alimentei com a palavra, amanhã não. Não, é todos os dias. É um alimento. Nós precisamos do alimento da palavra, do pão da vida que é Cristo, todos os instantes da nossa vida. Jesus, mesmo com fome, e com uma fome de 40 dias e 40 noites, não foram uma fome de um dia para o outro. Às vezes a gente passa um dia aí fazendo jejum, 2 já está morrendo, já está comendo as paredes. Jesus estava com uma fome de 40 dias e 40 noites. E mesmo assim, não se corrompeu aquilo que o inimigo estava trazendo para ele. Ele podia não só transformar aquelas pedras em pães, mas ele podia ter o alimento que ele quisesse ali. Mas ele não se corrompeu, ele não se desesperou para se alimentar, para comer logo, ele não fez isso. Jesus se alimentava bem, não deixava os banquetes, as comidas de onde ele passava encher os seus olhos. Jesus seguia e era obediente à palavra de Deus. Não permitia seu corpo e seu ser serem contaminados. Vamos lá em Daniel para a gente ver um texto que é muitíssimo importante. Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 8, vai dizer bem assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade,
Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Aleluia! Nós precisamos ser como Daniel. Rejeitar as iguarias, os banquetes que o mundo nos oferece. Ao que está muito acima do meu pensar singelo, mas ao que está muito próximo, meu próximo. É só estender as mãos que eu o encontro. Meu próximo carrega a fome que precisa ser saciada. Sigo cada dia mais distante dos grandes temas, mas perto do meu próximo, pobre, excluído, rotulado, discriminado, invisível à maioria. Há pés para serem lavados, estômagos para serem saciados, desabrigados que precisam de abrigo, hospitalizados que precisam ser visitados e consolados. Há enlutados para serem animados para a vida. Meu próximo empobreceu em detrimento da injustiça que acumula antes de repartir. Senhor, eu sei quem é o meu próximo, que eu o enxergue e o alimente. Deus abençoe poderosamente e te cubra com o sangue do Cordeiro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada um de nós para sermos ensinados, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse privilégio que o Senhor tem nos dado de nos arrependermos, Pai, e de mudar o nosso comportamento diante de Ti e levar, Senhor, a nós, a nossa família, os nossos filhos, o nosso matrimônio, Senhor, a um nível muito mais elevado a Ti, ao conhecimento de quem verdadeiramente é o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído, Pai, como alimentar a nossa casa, como alimentar, Senhor, os sentimentos, os pensamentos nossos e dos nossos filhos, Pai. Continua, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, pois Tu é o pão da vida, Senhor, e é deste pão que nós queremos ser alimentados todos os dias, Senhor. Que não nos falte, Pai, nem um alimento físico e nem um alimento espiritual. Que não nos falte, Senhor, na nossa mesa, nas nossas despensas, Senhor, o alimento para nós e para todo aquele, Pai, que bater a nossa porta, Senhor. Obrigado por mais este entendimento. Obrigado, Pai, por mais este ensinamento e que a partir de hoje todos nós, Senhor, possamos verdadeiramente fazer uma limpeza nas nossas despensas, tirar, Senhor, jogar fora, Senhor, tudo que não presta, tudo que nos traz sentimentos ruins, tudo que nos angustia, entristece e que possamos encher, Senhor, as nossas despensas, encher as nossas panelas, encher o nosso coração, a nossa alma, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no coração de cada um de nós. Te peço neste momento que o Senhor venha alimentar cada pai, cada mãe, Senhor, presente que esteja assistindo este vídeo, Pai, ou que ainda vai assistir, e que eles possam, Pai, sendo alimentados, sendo nutridos com a Tua palavra, eles possam, Pai, assim, trazer para os seus filhos, Pai, um bom alimento. Assim como a águia, Senhor, vem trazer o alimento no bico dos seus filhotes, que os pais hoje
possam ter essa consciência de que eles são aquela águia que vem trazer o alimento na boca e no bico dos seus filhos. Que eles possam, em nome de Jesus, Senhor, começar a trazer um alimento saudável a seus filhos. Começar, Senhor, a fazer uma revisão de tudo aquilo que os seus filhos têm feito, de tudo aquilo que eles têm se alimentado e separar, Senhor, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Para que essas crianças possam ser alimentadas, nutridas, não só com alimentos físicos saudáveis, mas com alimentos espirituais saudáveis. Que esses pais possam alimentar a alma dessas crianças e que elas possam crescer, Senhor, adultos curados e sarados para a glória do Teu santo nome. E é em Cristo Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém.